Olá, sejam muito bem-vindos a esta live. Estamos nas lives de aquecimento do ritual e tem muita coisa que vem acontecendo. Eu quero compartilhar com vocês. Quem fizer esse ritual, gente, vai conseguir mudar a vida de uma forma assim, ó, inacreditável. Inacreditável, muito rápido, tá? Eu vou te ensinar desde o começo tudo que tu precisa passo a passo para mudar a tua vida e realizar tudo que tu quiser na tua vida. Desde mudar o teu corpo físico, o teu trabalho, as tuas finanças, teus relacionamentos amorosos, os relacionamentos com filhos, entre outras coisas, tá? Tudo isso você vai ver de mudança na tua vida fazendo o ritual. Vai ser no dia 30/11. E depois no dia 7, a gente vai se reencontrar de novo, no domingo de manhã. Porque vai ter teminha no ritual. E vocês vão aprender na prática, mudar a frequência de vocês. E aí vocês já vão mudar ali na frequência. Tá bom? Vai ser muito legal. Vai ser algo assim que você nunca teve a chance de experimentar na vida. Eu vejo e eu percebo hoje que a divindade, ela está com pressa que você resolva a sua vida, sabe? A divindade quer que você resolva a sua vida, que você possa viver bem, que você possa ter uma boa vida aqui, para que você possa começar a trabalhar para a espiritualidade, que esse é o objetivo de todo o meu trabalho, né? Que você se reencontre com Deus e volte a... Meu botão tá tão torto, eu vou passar, gente. Vocês me desculpem, mas eu vou organizar isso aqui. Não vou fazer uma live inteira. Assim, quem tá no YouTube passa, tá? Que eu vou ter que ajeitar. Eu fico menos ruim, né? Ficou ótimo. Agora sim. Gente, nós aqui estamos aqui única e exclusivamente para Deus se experimentar através de nós. O nosso trabalho aqui, como filhos dele, é lembrar disso. Porque em um tempo muito distante, que já se passou, como Jesus diz em um curso em milagres, nós optamos pela separação, pelo sentimento de separação, pela crença na separação, e aí nos sentimos separados de Deus e começamos a manifestar esse mundo e tudo que existe aqui. Agora nós estamos sendo chamados para voltar para casa de forma consciente e manifestar tudo que nós realmente queremos com Ele, com Deus dentro de nós. Tá? A partir dele. É isso. É isso, gente. É sobre isso que eu estou falando. Tá? Então, busque esse amor de Deus. Busque essa vida que vai fazer com que tu possa experimentar o extraordinário de Deus na tua vida. E não é sobre dinheiro que eu tô falando, ou sobre aparências, ou coisa assim. Tu precisa entender uma coisa, que dá para entender com a mente, mas para realizar tu vai precisar de ajuda. Porque a gente não consegue sozinho. A gente não consegue se iluminar sozinho, infelizmente. A gente precisa de ajuda. O pai do Buda sabia que ele veio para ser um Buda. E aí ele deu tudo para ele e fez com que evitou que ele conhecesse a dor, o sofrimento, a doença, a morte. Criou ele numa bolha. Porque sabia que ele era um iluminado. Aí ele não quis deixar ele entrar em ressonância com o sofrimento. Quando ele foi dar uma volta pelo mundo e ele viu o sofrimento, ele disse, meu Deus, eu tenho que sair dessa bolha, isso que eu vivia não é real.
E aí ele se fez sofrer, ele se fez miserável para poder se iluminar, porque ele sabia que ele veio para se iluminar. Quando ele se iluminou, ele viu que não precisava de nada disso, que ele já era iluminado lá na bolha ou fora da bolha, em qualquer lugar. Não é o lugar, e nem o caminho, e nem a história. Mas como Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quem? A consciência crística é o caminho, a verdade e a vida. A consciência crística é a consciência do amor incondicional. É a lembrança de que nós somos o amor. É isso que vai fazer com que se manifeste as coisas na vida. Tá? Entendem? Vocês conseguem entender? Eu acredito que sim, eu acredito que todos vocês aqui já tenham estudado física quântica, que tenham um conhecimento mínimo de cocriação da realidade e vocês já entenderam que o teu pensamento cria a realidade, mas vocês não estão conseguindo fazer com que isso aconteça. Eu acho que esse o estado em que praticamente todos que estão aqui já entenderam. Então, você sabe que um único pensamento cria realidade, mas você não sabe como fazer isso. E você não consegue fazer isso. E eu vou te dizer por quê e vou te ensinar como fazer no ritual. Eu vou te dizer por que tu não consegue criar a tua realidade hoje com um único pensamento e como tu faz para fazer isso. Porque a gente só não consegue criar nossa realidade com um único pensamento porque a gente anula esse pensamento antes mesmo de ele se manifestar. Eu vou te mostrar como tu faz para anular. Todas as vezes tu vai poder entrar em contato com os pensamentos que tu já teve, com os desejos que tu já teve. A gente vai fazer uma ficha completa sobre isso. Você vai entrar em contato com isso e você vai ver que realmente você anulou essas frequências. E como você vai fazer para não mais anular essas frequências e manifestá-las aqui no mundo material. Tudo isso a gente vai fazer no ritual. Além de tudo que a gente já faz, né? Rose, não estou realmente manifestando uma vida boa. Não tá, eu sei. Mas vai mudar. Isso vai mudar, tá? E vai mudar de uma forma que tu não vai nem acreditar, porque é instantaneamente. E outra coisa que eu tenho para dizer para vocês, hoje você pode achar que tu não tá manifestando uma vida boa porque tu não consegue ver e acessar as graças divinas que tu recebe na tua vida o tempo todo. A tua mente não tá te deixando acessar isso. Aquilo que você acredita não tá te deixando acessar isso. Aquilo que você enxerga com os olhos, que tu percebe com os teus sentidos, não tá te deixando ver as graças divinas. Então, todos esses impedimentos ao recebimento das graças, a gente vai limpar no ritual. Porque todos vocês recebem graças divinas o tempo todo. Todos os filhos de Deus recebem a mesma coisa do Pai o tempo todo. Ah, mas não precisa ser filho preferido, mas não precisa ser filho unificado, mas não precisa ser não sei o que, não precisa. Ele dá as mesmas graças a todos os filhos o tempo todo. Aqueles que lembram, aqueles que acessam, recebem mais porque estão conscientes das graças. E por estar consciente, percebem elas. E aí recebem. É a mesma coisa que viesse o entregador te entregar um presente na tua casa. E ele simplesmente não conseguisse te ver. Tu não consegue ver ele. Tu simplesmente não consegue ver o entregador, sabe? Não consegue ver o presente. E ele tá ali, só que tu não consegue ver. É essa vida que tu vive hoje. É uma vida onde que Deus tá ali, o presente, que a graça dele tá ali, e na tua frente para te entregar, e tu não consegue ver. E por não conseguir ver, tu não consegue receber o presente. Tu não consegue pegar. Incrível, né?
Agora você vai ter assim, ó, desmistificado o passo a passo para cocriar a tua realidade. Porque todo mundo fala que tu tem que vibrar como se tu já tivesse, imaginar o sonho realizado, entrar em ressonância com não sei o que. Todo mundo fala isso. Imaginar e fazer não sei o que, e não pode baixar a vibração, e não sei o que lá. E dizem que é isso que é cocriar a realidade. Só que isso é teoria. Como eu faço isso na prática da minha vida, no dia a dia? Aí enviaram Ana Long. Nosso pai enviou Ana Long para fazer isso para ti. Para fazer por ti, unificado a ti, a ele, e para te ensinar a fazer. Tu tem que, Rose, tu tem que sentar em meditação e fazer o FT todas as noites, limpando todos esses pensamentos. Não tem como botar nada em você sem tirar, é tudo isso. Precisa tirar todas essas preocupações, tudo isso. Tu tem que fazer todas as noites o FT. Até sentir paz. Tá? Não basta só eu pegar e limpar isso em você e você continuar manifestando isso um dia depois do ritual. Então, precisa fazer o EFT todas as noites. Tu tá fazendo? Porque senão não tem o que fazer. Você está anulando as frequências das graças divinas, você está anulando as frequências do ritual. Tô fazendo todo dia o EFT, tá? E tu faz como? Até sentir paz? 1 hora e meia? E só vai dormir quando sente paz? Ou tu faz um pouquinho, cansa e desiste? Falei para uma paciente, tá fazendo FT todos os dias? Tô. Como é que tu faz? Eu faço 2 rodadas. Não limpou nada, né? Então continua, Rose. Continua fazendo isso, tá? Você disse aqui que a mulher não te pagou até hoje a faxina. Tu diz assim, mesmo que ela não tenha me pago até hoje, eu me amo e me aceito pleno e completamente. E vai fazendo. Para tudo que tu pensa, para tudo que tu pensa tem que fazer. O tempo todo, para tudo que tu tá pensando. Vai limpar, confia em mim. Tem que deixar sair. Porque qualquer frequência que seja colocada ali, ela não manifesta porque tu tá anulando ela. Não faço todo esse tempo, mas quando faço, sinto paz, sim. Tá. Dá mais ou menos quanto tempo que tu faz o FT? Tá. Tu tá focada demais nessa pessoa, tá? Tu vai fazer o FT o tempo todo pra você. É você, tu tem que limpar os teus sentimentos. Tudo que tu pensa e tudo que tu sente. Limpar tudo. Não achar que a outra pessoa não sei o que, é tu. Vou limpar tudo que eu tô pensando sobre tudo até sentir paz. Tá? É isso. Gente, quando a gente limpa tudo isso, a gente faz até desobsessão de mago negro. Mas tem que fazer com entrega.
tem que fazer FT soltando tudo que tu tá sentindo com sinceridade e deixa aí. Não te apega. Não fica querendo ainda aí que, ai meu Deus, pensou de novo, limpa de novo. Pensou de novo, limpa de novo. Pensou de novo, limpa de novo. Eu sei o que é não ver solução. Eu sei o que é tu pensar que a única solução é isso. E não é assim que funciona. Eu vou ensinar para vocês nesse ritual uma coisa que vocês vão ficar muito impressionados, muitíssimos impressionados, tá? Vocês vão aprender direitinho, o passo a passo, o tempo todo, de como manifestar tudo que vocês quiserem ali naquele dia e o tempo todo. Não amanhã, depois de amanhã, agora. Vocês vão entender tudo isso. E vocês vão conseguir realizar tudo isso. Mas vocês precisam deixar o velho eu de lado. Não dá para ser teimoso, entendeu? Ser teimoso é achar que não tem jeito, que não tem solução, que não dá certo, que eu tô fazendo FT, que eu tô não sei o que nada resolve. Isso é ser teimoso. Se tu acredita nisso, não tem como acreditar em uma coisa que é oposto a isso, que é o que tu quer. Se eu acredito que não adianta, que nada resolve, que nada dá certo, não tem como colocar uma frequência de que as coisas dão certo, de que tudo flui, de que eu tô no fluxo divino, que a minha vida é boa, que a minha vida é ótima. Sabe, isso é egoísmo. E é não ver a realidade como ela é. Eu sei que quando a gente tá sofrendo, a gente não consegue ver os nossos irmãos. Por isso que eu digo para vocês fazerem caridade. Porque fazer caridade é um tempo que vocês, ao invés de ficar pensando em como tu queria resolver a tua vida, tu tá lá ajudando os irmãos, pensando coisa boa, recebendo uma energia boa deles, porque tu tá ajudando, e recebendo serotonina no teu cérebro, hormônios do bem-estar, dopamina, que é aquilo eles precisam de mim, você se sente importante, você se sente parte da vida do teu irmão, você ajuda. Quando a gente faz caridade, que pode ser ir numa creche ajudar, ir num asilo de idosos ajudar, ou fazer alguma coisa que tu sabe fazer, ajudando as pessoas, quando a gente faz isso, muda tudo. Até faxina. Oferece para ir fazer faxina num asilo de graça. Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. As pessoas de lá, os funcionários mesmos, vão te indicar para pessoas para trabalhar. Quando a gente dá, a gente obrigatoriamente recebe. Se a gente não tá recebendo nada, é porque a gente não tá dando nada. A gente tá sendo mão de vaca, a gente tá sendo muquirana, não tá querendo dar pro universo, pras pessoas. Aí a gente não recebe. Entende? E outra coisa é ser egoísta, achando que o teu sofrimento, que o meu sofrimento é o único do mundo. E eu sei o que é isso, porque eu era assim, gente. Eu era assim. Eu tava tão imersa no sofrimento que eu não conseguia ver o outro, eu não conseguia ver a dor do outro, eu não conseguia ver o sofrimento do outro. Entende? É isso. É sobre isso. Entende? A gente não consegue ver saída, a gente não consegue ver nada, porque é a gente que tá querendo ver e resolver com aquilo que a gente sabe. Mas se tu deixar para o Espírito Santo, ele resolve. Se tu tá manifestando, ó, já fiz 2 rituais, não estou manifestando, porque não estou manifestando 11 horas por dia pessoas que não reconhecem o meu trabalho. É porque tu não tá deixando a frequência entrar.
Ó, tu tá sempre na frequência da reclamação. Reclamação. Reclamar é não tenho, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. E tu não vê as graças divinas que tu recebe. Eu sei que pode parecer que não tem nenhuma graça para ti, mas é só tu que não tá enxergando. Gente, você estar viva é uma graça divina. Você ter saúde é graça divina. Você ter uma casa é graça divina. Você ter voz é graça divina. Você ter visão é graça divina. E quando tu começa a entrar numa meditação, limpando tudo isso que te atormenta no mundo, que é bem pouco, se a gente entender, e começar a entrar numa meditação que tu consegue olhar para a tua vida e dizer: meu Deus, quanta graça divina que eu tenho. Quanta graça divina que eu tenho. Tu começa a ver que a tua pele está protegendo os teus órgãos para não entrar em contato com todo o mundo o tempo todo. A tua própria sobrancelha te protege. Tu consegue ver Deus nos mínimos detalhes até do teu corpo físico. Tu consegue ver Deus nas palavras que tu ouve. Tu consegue ver Deus na existência. Tu não tá sendo grata pela existência. Tu tá sendo ingrata com a existência. Tu acha que Deus tem que te servir, te dando aquilo que tu quer na matéria. E Ele vai te dar muito mais do que isso, porque Ele sabe o que tu precisa. Agora, se tu fica pensando, as pessoas não me pagam, as pessoas não me respeitam, é porque dentro de ti, tu tá vendo isso nas pessoas. Tu tá vendo, eles não me respeitam. Quando tu tá vendo isso, observando isso, tu tá criando isso na tua vida. Se tu fechar os teus olhos e entrar na realidade de Deus e ver que tu é o teu irmão e te perdoar por ser o teu irmão e tá fazendo isso, porque tu é o teu irmão e tá fazendo isso contigo, e se perdoar por estar fazendo isso contigo, eu sou a Rose e me perdoo por estar vivendo essa situação. Eu me perdoo por ser essas pessoas que não me pagam, por ser essas pessoas injustas, porque só existe eu. E se eu estou manifestando isso, é o que tem na minha consciência. Ai, mas como eu mudo isso? Fazendo o FT, se perdoando e enxergando que tu é a outra pessoa. Tendo raiva dos outros, tu não vai curar isso. Tendo raiva do mundo, achando que alguém tem que resolver a tua vida e tu não quer mudar nada. Eu sou perfeita, eu não tenho que mudar nada, é os outros que tem que mudar. Entende? É os outros que tem que mudar comigo, eu sou perfeita. Se tu fosse perfeita, manifestaria perfeição na tua vida. Porque só existe uma consciência e é a tua. E aquilo que cada um experimenta é o que está na sua consciência. Então, mesmo que conscientemente tu diga, não, eu sou uma pessoa boa, eu isso, eu aquilo, não. Na sua consciência, você tem baixa autoestima. Na sua consciência, você acredita em separação, eu sou eu, aquela mulher é aquela mulher que me deve, não somos o mesmo. E eles estão errados e eu tô certa. E eu sou uma vítima dessas pessoas que não me pagam. Então, o que tu vai manifestar? Vitimização, não me pagam, separação. Aí como que tu quer
entrar em ressonância com Deus, sentir e pensar como Deus, se tu acredita que tu e o teu irmão são separados. Não? Eu já falei para vocês isso. Quando eu já estava num grau mais alto de evolução, que eu estava no final ali do meu processo, vinha a minha sogra me xingar, me falar alguma coisa, eu virava as costas, ia pro meu quarto e começava a falar comigo: Ana, por que tu ainda te trata dessa forma? Por que tu ainda tá te tratando assim? E ficava lá até limpar tudo isso. Quando eu saía, ela já me tratava de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque eu sabia que eu era ela, que não era ela que me tratava daquele jeito, que as pessoas só me tratam como o que tem dentro de mim. Se eu não tenho boa autoestima, se eu não tô bem comigo, os outros vão me tratar dessa forma. Entende? Acontece, Rose, tá? Acontece. É uma mudança que tu tá passando na tua vida, tu vai ter que soltar. Eu também não conseguia dormir quando os cobradores me ligavam, entende? Eu também não conseguia. Ela tá dizendo aqui que o aluguel dela estava atrasado, ela não conseguia nem saber o que dizer pro proprietário, não sei o quê. Tu não tá manifestando na tua vida porque tu tá nessa frequência. E isso pode mudar. Tu tem que deixar ir. Se tu fizer o FT todos os dias e deixar tudo isso ir, olha como tu não limpou nada disso. Se tu tivesse limpado isso com o FT, tu não estaria sentindo isso, nem falando isso, porque tu não sentiria mais nada em relação a isso. Se tu tá falando isso, é porque tu não limpou. Tu não tá deixando sair. Tu tá fazendo FT o tempo todo para todos os pensamentos e sentimentos que tu tem durante o dia? E é paz que tu sente ou é cansaço e preguiça? Porque é diferente. E eu fazia até que sumissem todos os pensamentos, que eu não tinha mais nenhum pensamento sobre ninguém. Chegou um dia, gente, eu acordava todas as manhãs, eu ficava a noite inteira sem dormir, amamentando minhas filhas ou cuidando delas. Eu acordava de manhã, eu tinha que sustar os cheques do meu marido no banco, porque para não sujar o nome dele, não sei o quê. Todos os dias eu tinha que sustar os cheques, sabe? Tu acha que eu não passei por problemas? Eu passei por muitos problemas. Se eu tô dizendo que tem solução, é porque tem. Agora, se tu não quiser aceitar que tem solução, não tem o que eu possa fazer. É aquilo que Deus diz, que o Hélio Couto diz. Tu quer a solução, mas tu não quer Deus. Tu não quer mudar. E se tu não mudar, eu posso te dar 10 mil reais hoje e mês que vem tu vai estar de novo com problema. 50 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais. Porque é a tua cabeça. Então, o que aconteceu? Antes mesmo de eu pagar qualquer dívida, eu comecei a não me incomodar mais com as mensagens dos cobradores. Eles me cobravam e eu respondia para eles amorosamente: olha, não tenho como fazer isso, quando eu puder eu te falo. E aí isso foi modificando. Você precisa entrar em ressonância com aquilo que você quer e deixar ir todo pensamento, sentimento que não te faz mais bem, que tu não quer mais. Precisa deixar ir, precisa soltar. Precisa soltar a vitimização, a baixa autoestima. Precisa fazer, faz hoje da noite, Rose, eu vou fazer contigo também. De se perdoar profundamente por tudo isso que tu tá manifestando, sabe? Relaxar, assim, soltar, entregar mesmo. E depois dessa entrega, se perdoar por tudo isso, se perdoar por todos os envolvidos em toda a situação, entregar para único ser que pode resolver nesse momento, que é o Espírito Santo.
Se tu quer mudar, tem que soltar. Tem que soltar o que tu é, tem que mudar a forma que tu pensa. E tu não consegue sem as técnicas neste momento. Porque a gente tá viciado na nossa forma de pensar. A gente tá viciado na nossa forma de ser. É um vício. A gente não consegue pensar diferente, a gente tá nesse meio, a gente tá inserido nesse meio e a gente não consegue pensar e sentir diferente. Então só a técnica consegue ir te libertando emocionalmente. Só a fé e a confiança que tu soltou pro Espírito Santo e que ele realmente pode resolver. E o resolver do Espírito Santo não é ele ir lá e pagar tuas contas, tá? O resolver do Espírito Santo é fazer o que ele quer que seja feito. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz, quando tu faz o FT e faz a técnica do perdão e consegue entregar, é te trazer paz. Porque o mundo inteiro pode estar caindo, mas você está em paz. E aí a tua vida começa a mudar. A tua vida só começa a mudar quando muda o teu estado interno. Precisa mudar o teu estado interno. Interno. Eu já ajudei financeiramente pessoas que não melhorou nada a vida da pessoa, porque ela não aceitava. E outra pessoa, então, assim, ela disse, não, eu sei que Jesus pode mudar a minha vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e é por isso que eu tô furiosa, porque ele não muda a minha vida. Só que ele não tem como mudar a tua vida a não ser através de ti. Então, tu precisa olhar. Se eu olho só pro meu umbigo, só pro meu sofrimento, eu nunca vou ver Deus. Se eu não consigo ver além dos meus problemas, eu nunca vou conhecer Deus. Porque eu estou 100% no ego. Entende? A gente ajuda as pessoas, a gente ajuda a resolver o problema, mas precisa mudar a consciência, porque a pessoa vem aqui um dia, no outro vem com outro problema. Tu quer resolver tudo, tem que mudar a consciência. São anos de preocupação sozinho e não consigo, por isso que estou aqui nos rituais, também não quero viver de ajuda. Claro que não. E aí tu pensa e manifesta isso. Então te perdoa, diz eu me perdoo por ser a Rose, por estar vivendo de ajuda, por isso. Tem que soltar tudo isso, tem que deixar tudo isso. E passa a ser aquela pessoa que vai ajudar os outros. Tu vai ver, Rose, no momento em que tu começa a ir ajudar os outros, que tu vê que tu não é aquela que recebe ajuda, mas aquela que dá ajuda, tu te empodera. O professor Hélio Couto fala numa palestra assim para ajudar as pessoas a atravessarem a rua, os velhinhos a atravessarem a rua, porque isso vai te trazer serotonina. Só que isso ele dá um exemplo simples e prático, fácil ali para fazer. Mas tu tem muitas potencialidades. Ajuda com aquilo que tu tem. Tu é formada em alguma técnica que tu me falou um dia, né? Tu pega e tu atende pessoas gratuitamente com essa técnica que tu tem. Começa a fazer isso. Um dia, há muitos anos, uma senhora me disse assim, Ana, tu já doou uma roupa tua, assim, pegou e deu, assim, pra alguém com amor? Eu já falei isso numa live, inclusive, acho que foi essa semana. E aí eu disse, não, nunca doei, mas eu nunca tinha doado, não porque eu era ruim, porque eu não sabia que alguém podia precisar das minhas roupas. Eu nunca tinha pensado que alguém poderia precisar das minhas roupas. E aí eu comecei a doar tudo, gente. Doar tudo. Hoje eu não tenho muita coisa, sabe? Mas eu já tive muita coisa. Hoje até tenho bastante coisa, né? Mas perto do que eu já tive, eu tenho pouca coisa. E eu faço doação, eu faço bazar, eu faço um monte de coisa. Porque eu vejo que não é importante isso, sabe? Claro que a gente tem que ter comida, casa, roupa, e Deus sabe que isso é importante para ti, e Ele quer te dar isso. Mas o que tu tá dando pro universo para receber isso?
Porque eu já falei para vocês que aqui na matéria tu tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então aqui na matéria tu precisa dar para receber. Tu precisa trabalhar, tu precisa ajudar para poder receber. Na matéria é assim. E em Deus tu precisa conhecer a tua real identidade para poder acessar. Entende? É isso que eu quero dizer para vocês. Não adianta a gente ficar... se tudo isso que tu tá falando hoje é porque tu não mudou a tua frequência. Tu precisa soltar isso, limpar mesmo, soltar e entregar ao Espírito Santo os teus pensamentos, teus sentimentos, entregar isso. Se tu entregou, tu não tem mais. É soltar. E o melhor jeito de elevar a vibração e mudar as frequências é olhando para o umbigo do irmão, ao invés de só para o teu umbigo. Sabe? Porque eu sei que quando a gente tá no sofrimento, a gente não vê ninguém. Eu sei bem isso. Até que um dia eu tava lá estudando, sofrimento, sob ataque espiritual de Mago Negro 24 horas por dia. E aí, certo dia, eu estava lendo este livro, Manual da Ressonância do professor Hélio Couto. Estava lendo, porque eu ainda não tinha feito a ressonância, mas eu já estava lendo, para ver tudo aqui. E aí, ele fala do que precisava, né, para a gente conseguir ter resultado com a ressonância. Aí ele fala várias coisas, fala do... relação ao entorno, passar pelas catarses, perdoar, né? Crescer, tem que crescer, estudar. E quando chegou aqui no agir, ó, agir, tá vendo que eu escrevi aqui ação? Porque então eu já estava estudando muito, eu já sabia muito, eu já tinha não sei o que, eu já tinha feito não sei o que, mas quando surgiu essa palavra agir, eu vi que eu não estava agindo. Eu não estava ensinando para ninguém nada daquilo que eu sabia e eu não estava agindo de acordo com aquilo que eu estava aprendendo. Então, a partir daquele momento, naquele mesmo dia, naquela mesma tarde, eu entrei em contato lá com o prefeito da cidade, uma cidadezinha no interior, e disse para ele que eu queria falar com a irmã dele, que era a secretária de educação, que eu queria dar uma palestra. E aí eu falei com ela aceitou e fui lá, dei uma palestra gratuitamente, dei várias outras também. Aí depois de um tempo eles me contrataram para trabalhar na Secretaria de Educação por um salário mínimo. E eu que já tinha sido empresária, dona de imobiliária, com graduação, pós-graduação, mestrado, estava lá ganhando um salário mínimo na Secretaria de Educação, trabalhando, recebendo para ganhar uma vez por semana, era para eu trabalhar uma vez por semana, eu trabalhava 3, porque a demanda pedia isso. Fazia palestras, fazia cursos e depois atendia como terapeuta. Então, eu tava dando muito. Agora, se eu dissesse, não, nunca que eu vou fazer um negócio desses, porque o que eu tô ganhando é o que a minha empregada na minha casa ganha. Porque não sei o que, porque não sei o que é lá. Se eu não tivesse me rendido, se eu não tivesse ido para ação, eu iria para ação de qualquer jeito. Gente, eu ia trabalhar na Secretaria de Educação de graça, eu estava trabalhando lá de graça, até que eles me contrataram. Porque eu fui para ação, eu estava dando para o universo. E ainda todas as tardes eu atendia de graça na minha casa, todas as tardes. Os parentes daquelas pessoas que tinham me visto nas palestras, os professores, os funcionários da educação, eu atendi os parentes deles, as crianças, as pessoas que eles viam que precisavam de ajuda, eles levavam lá em casa de tarde para eu atender.
E eu atendia todo mundo de graça. Entende? Então, e foram muitos, gente. Toda quarta-feira eu fazia as iniciações de cura reiki. Eu iniciava 7 pessoas por dia. Vocês não têm noção, cada iniciação de cura reiki é 1h30. Um atendimento completo. Aí eu fazia 7 ao mesmo tempo, reduzia um pouco o tempo. Mas assim, eu ficava 5 horas por dia, até a noite, fazendo as iniciações de cura reiki. Fora que eu trabalhava de manhã e atendia as pessoas de tarde. Então, assim, pra mim, foi muito intenso esse período e eu ainda não estava iluminada. E por não estar iluminada, mas já querendo doar esse amor e ensinar o que eu aprendi, fazer o que eu aprendi, eu, mesmo não estando iluminada, eu ficava muito cansada. E a minha vida continuava cheia de dívida, cheia de coisa. Gente, demorou 5 anos. 5 anos para tudo isso se resolver. Não foi assim em um dia. E eu nunca fiquei revoltada. Eu ficava braba, assim, às vezes eu ficava bem braba. E aí, depois eu sabia que não tinha outro lugar para ir, aí eu voltava. Aí, lá pelas tantas, ficava de novo braba, revoltada. Aí eu via que não tinha outro lugar para ir e voltava. Entende? Até que teve um tempo que eu fiquei bem alienada, só na espiritualidade, fingindo que o mundo lá fora não existia. E aí eu disse, se eu já sou realizado, eu vou enxergar isso. Eu vou enxergar isso e nada mais importa. E aí as coisas do mundo foram deixando de ter importância. Eu fui conversando com as pessoas, aquilo não me afetava mais. As pessoas me cobrando e isso e aquilo não me afetava mais. E aí, depois de uns 2 anos, foi que se resolveu. E depois que eu despertei, aí eu disse, não, eu quero isso aqui resolvido, agora. Porque dá para escolher quando, né? É sobre isso que eu digo. Se ainda tem um pensamento na tua cabeça, é porque não foi limpo. É simples. Não pode mais doer. Se ainda dói é porque não foi limpo, então limpa de novo. Vai chegar uma hora que não dói mais. Então, assim, eu demorei 5 anos para pagar as minhas dívidas. E ainda tem algumas coisinhas para acertar. Então, assim, não é uma coisa que tu faz instantaneamente resolve. Entendeu? Você criou aquilo daquela forma. Pode resolver instantaneamente? Pode, dá para resolver instantaneamente, mas você tem que acreditar naquilo, você tem que estar com uma autoestima elevada, você tem que não anular a frequência e aí você consegue. Entende? Eu passei por todo o processo. Gente, a gente só não passou fome porque tinha um mercadinho da minha amiga que a gente comprava lá e marcava. Porque a gente ficou 4 meses marcando no mercadinho sem poder pagar. Entende? Então, é sobre isso que eu tô falando. Eu sei exatamente o que vocês passam, o que vocês estão passando. Olha a Gabi aqui falando. Olha a Gabi falando. Eu xingava Cristo em meditação. Às vezes ainda xingo. Aí vem a caída de chave. Aí vem a caída de chave que ainda não resolveu. Eu nunca xinguei Cristo. Eu, desde o começo, sempre soube que era minha responsabilidade. Desde o começo. Só que isso acabou com a minha autoestima. Então foi o preço que eu paguei. Eu nunca culpei outra pessoa pelos meus problemas. E eu sempre sabia que era eu. Só que eu não sabia como que eu tava manifestando aquilo. Por que que eu tava sendo tão ruim comigo, tipo, me punindo?
né? Porque as pessoas, elas me tratavam mal, né? Elas me tratavam mal, elas viravam demônios contra mim. E eu nem fiz nada para ninguém, simplesmente porque eu queria estudar. Simplesmente porque eu queria ajudar as pessoas de graça na minha casa, a minha família virava demônios contra mim, entende? As minhas filhas caíam doentes, com febre, com não sei o quê. Acontecia coisas assim inexplicáveis. Simplesmente porque eu queria estudar e ajudar. Só por isso eu era atacada 24 horas por dia. E aí que eu comecei a gravar os meus cursos na madrugada. Então eu escolhi, já que eu tinha ficado 2 anos sem dormir, amamentando as minhas filhas e cuidando delas, e elas continuavam tomando mamadeira, tá, gente, depois desse tempo, mas aí não era mais o peito, eu amamentava, mas aí elas começaram a dormir 2 horas seguidas, porque antes era de meia em meia hora, tá? Aí quando elas começaram a dormir 2 horas seguidas, eu aproveitava essas 2 horas, tipo assim, eu botei elas na cama, eu ia tomar banho, me arrumava e ia gravar. Eu ia estudar. O livro, gente, Mentes Informadas, do professor Hélio Couto, que é obrigado a ler para fazer a ressonância, eu li no meu celular, arrotando as minhas filhas. Na madrugada. Com a luz apagada ali, lendo no celular, na letrinha do celular. Meu celular era menor que esse aqui, que agora eu tenho grandão, mas na época era menorzinho. Eu li o livro inteiro assim. Meia hora arrotando, eu lia. Depois, quando a outra acordava, arrotava meia hora, porque quando eu tava aumentando não dava pra ler, né? Então era só quando elas estavam arrotando. Eu deixava meia hora elas arrotar, porque elas já tinham se engasgado, quase morreram. Então o doutor disse que tinha que deixar meia hora e ficava todo dia meia hora. Então eu amamentava outra, meia hora cada uma. E era assim a minha vida. E a hora que eu ouvia as palestras do professor Hélio Couto, que eu estudava, era a hora que eu pegava minhas filhas de manhã, botava as 2 no carrinho, levava elas na pracinha dar uma volta. Eu ficava 1 hora e meia passeando com elas na pracinha, que era o tempo de eu poder ouvir a palestra sem ser atormentada, acusada pela minha família, sem que os demônios viessem me atormentar. Era o momento em que eu podia estar lá. Então, assim, eu sei que não é fácil. Eu não preciso ficar aqui toda hora falando do que eu passei. Se eu tô te dizendo que eu sei, é porque eu sei. E se eu tô te dizendo que tem resposta disso e que a causa de tudo é tu e a tua consciência, é porque é. Deus, eu não estou enxergando isso, me mostra, confia no Espírito Santo, cadê a tua fé? Tu tá sem fé, vocês estão sem fé, vocês não estão acreditando em Deus, vocês não estão experimentando Ele, vocês não estão deixando Ele resolver a tua vida, vocês acham que é vocês que tem que resolver, e não é Ele. Mas se tu quer fazer do teu jeito, como tu quer, se tu acha que tu sabe, que tu é a vítima, que tu não sei o que, tu não deixa para Ele resolver. Entende? Gabi, sim, eu também reconhecia que tudo era minha responsabilidade, mas eu xingava porque queria tudo resolvido para ontem e era eu mesmo que não deixava resolver. É bem isso. Sim, eu já conheço um pouco da tua história, Ana. Mas não é história, eu não quero falar de mim, eu quero falar de ti, eu quero falar de vocês. Vocês querem resolver a vida de vocês não querem saber da minha vida. Então, tu quer resolver a tua vida? Tô te dizendo, tem que limpar isso aí, não pode mais ter esses sentimentos. Se perdoa por isso e vai entregando. Quando tu sentir que não tem mais esse peso, não tem mais esses sentimentos, que se tem casa, tudo bem, se não tem casa, tudo bem. Se recebeu, tudo bem, se não recebeu, tudo bem. Se precisou de ajuda, tudo bem, se não precisou de ajuda, tudo bem. Tu não vai precisar disso para sempre, mas aceita isso agora e tá tudo bem e agora bora embora. Não vai te vitimizar e ficar com raiva porque tá recebendo ajuda. Que
nem eu te falei, se não fosse a minha amiga que deixou a gente marcar no mercadinho, eu não tinha leite para dar para minhas filhas. Nada. Então eu sei o que é isso. Deu para entender? Se neste momento precisa de ajuda, eu aceito ajuda e tá tudo bem. Eu confio em ti, Pai, eu solto para ti. Eu sei que o que tu quer para mim é que eu receba a minha herança e eu vou receber. Eu vou ver que tu tá aqui e vou receber essa herança. Ainda tem muito sentimento de separação. Toda vitimização é muito sentimento de separação, tá? E falta de autorresponsabilidade. E tá tudo bem. Não precisa mudar a consciência em um instante. Mas começa a soltar essas crenças para que tu possa ser feliz agora. Com o que tu é e com o que tu tem. Quando tu é feliz agora, com o que tu é e com o que tu tem, tu consegue enxergar as graças divinas, e ao enxergar as graças divinas, tu começa a receber e manifestar. Obrigado, Pai, porque tu mandou tal pessoa me emprestar o dinheiro ou me dar o dinheiro para pagar meu aluguel. Obrigado, Pai, porque tu me fez fazer a tal faxina. Porque agora eu tenho dinheiro para receber. Mesmo que eu não tenha recebido, eu tenho dinheiro para receber. Obrigado por eu ter feito isso, porque agora alguém me deve. Eu tenho para receber. Obrigado. Eu quero outra faxina. Eu quero que muitas pessoas me devam, que muitas pessoas queiram me pagar, que muitas pessoas me paguem. É começar a ver as coisas de outra forma. E obrigado que tem alguém que me empresta dinheiro, que me ajuda, que paga meu aluguel, que isso. Obrigada, Pai, é tu. Começa a ver as pessoas que te ajudam como sendo Deus. E diz, eu espero poder retribuir. Eu espero poder retribuir a todas essas pessoas que estão me ajudando, mesmo que elas me xinguem, mesmo que isso, mesmo que aquilo. Gente, eu fiquei meses sem conseguir pagar o aluguel pro meu irmão. E eu disse pro meu irmão, Álvaro, tu pode precisar, mas tu não tá precisando. Tu mora de graça no apartamento da mãe. E eu pago aluguel pra ti. Porque eu não acho certo a gente morar de graça na casa dos outros. Mas eu fiquei 3 meses sem conseguir pagar o aluguel pro meu irmão e ele me cobrando. Só que isso não me feriu. A minha mãe se ofendeu. A minha mãe foi me defender, né? Mas eu não me ofendi, porque eu sabia que eu ia pagar. E aí eu fui conversar com ele. Eu disse, olha, eu vou te pagar. Então não tenta me atormentar ou me cobrar se eu não tenho. Quando eu tiver, eu vou te pagar. E tá tudo bem. E eu não senti nada. Entende? E antes, se alguém me cobrasse, se alguém me fizesse, meu Deus, eu ia entrar em depressão. Porque, meu Deus do céu, quanta humilhação. Por que não sei o que? Por que não sei o que lá? E agora não, eu entendo que é Deus me ajudando. Entende? Quantas vezes minha mãe me ajudou? É Deus me ajudando. Aceita a ajuda dessa pessoa como sendo Deus te ajudando. E diz, Deus, obrigada que eu possa sempre retribuir. Enxerga Deus nas coisas. Eu sempre falo para vocês daquela parábola do Hitler e do Cristo. Hitler perdeu os pais, era órfão, mas ele nunca passou fome nem faltou lugar para ele dormir, porque os judeus sempre deram emprego para ele, comida e lugar para dormir. E ele, em vez de ser grato aos judeus porque ajudaram ele a vida inteira, ele ficou com ódio dos judeus porque os judeus tinham dinheiro e eles não tinham. Então os alemães ficaram sem dinheiro porque os judeus pegaram todo o nosso dinheiro, em vez de ver que era Deus dando casa, comida para ele todo dia. Não enxerga Deus. É só a gente que não tá vendo ele, não tá enxergando ele, gente. Ana, faz a técnica do perdão aí com nós. Vou fazer. E vou entrar no campo de todos vocês também essa semana. Prometi, vou entregar. E vou
Não sei se eu consigo entrar no campo de todo mundo de uma vez só. Pode ser que eu precise de mais tempo. Eu já cheguei a fazer 7 leituras de campo vibracional num dia, né? O meu professor de leitura de campo vibracional diz que ele faz uma por dia. E eu consigo entrar em 7 campos no mesmo dia. Entende? E não fico cansada, não fico nada. Entende? Então, é graça divina que eu recebo, gente. Hoje, o poder que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, as outorgas divinas de trabalho que eu só tenho porque eu entrei em fase com Deus. Porque o meu sentir e o meu pensar em relação a mim, a ti e a Ele é o mesmo. Então, Ele me autoriza essas coisas. Ele me dá esses poderes. Os poderes que eu tenho, as energias que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, tudo isso é Ele que me dá. É Ele que me autoriza. Porque Ele sabe o que tem lá dentro de mim. Ele sabe o que tem no meu sentir. Ele sabe a pureza que tem aqui e que o meu único objetivo da vida é ajudar os irmãos a lembrarem de Deus. Ele sabe disso. Ele sabe muito disso. E aí ele vai me autorizando cada vez mais. Então, quando a gente começa a ver o nosso irmão, eu cometi um erro durante o meu processo, porque eu via tanto o irmão e eu não me via. Então, a última coisa que eu venho passando nesses últimos 2 anos é voltar a ter autoestima, voltar a ter amor pelo mundo, pelo corpo, pelas coisas do mundo, porque eu era tão abnegada, eu era tão dos irmãos, que eu não me via como Deus também, assim como merecedora de toda aquela compaixão que eu tinha com todo mundo que eu atendia. Eu não me via, eu não me dava aquela compaixão que eu dava para todo mundo. Eu dava amor, eu dava carinho, eu dava atenção, eu dava atendimento para todo mundo. E eu não via quando eu precisava descansar, quando eu precisava de um colo, quando eu precisava de um descanso. Eu não me via. Por isso que eu passei pela noite escura da alma, por isso que foi tão sofrido, por isso que foi tão doloroso. Porque eu não me acolhi, eu não me dei colo, eu não me tratei como eu tratava as pessoas. Então eu tinha graça divina para receber, mas eu não conseguia receber as graças que eu tinha de todo o bem que eu fazia, porque eu não tinha merecimento em mim. Eu me via só como um objeto que transmite uma mensagem. Eu não me via como filho de Deus que é tão merecedor de colo, de carinho, de conforto e de cura como as pessoas que eu curava, que eu atendia, entendeu? Então eu ajudava todo mundo, mas não me ajudava. E isso é um problema da iluminação também. Porque se eu não tenho consciência de que eu sou Deus, de que eu sou filho amado dele, eu não tenho como compartilhar uma coisa que eu não sei. Entende? Quando existe uma pessoa que só dá, quer ajudar os outros e não olha para sua vida, não resolve a sua vida, essa pessoa ela não conhece Deus. Porque se conhecesse, saberia que Deus é você e trataria do mesmo jeito você que trata as pessoas que tu ajuda. Entende? Tudo bem, Rose, tu tá agradecendo, mas solta com o coração, tá? Tem que agradecer mesmo pela existência. Tem que ser feliz com a vida que tu tem hoje. Tem que ser feliz com a vida que tu tem hoje, independentemente do que o mundo mostre. Tu tem que dizer para ti mesmo, independentemente do que o mundo me mostre, eu confio naquele que me enviou. Eu confio no meu Pai.
Eu confio que Ele quer o meu bem, o meu melhor, e eu entro em ressonância com o que Ele quer para mim nessa vida. Eu aceito o bem, a graça, o dinheiro, o respeito, o amor, eu aceito isso. Eu entro em ressonância com a vontade de Deus para minha vida. Entende? Mesmo que o mundo inteiro esteja dizendo não. Enquanto a gente ainda se ofende com receber ajuda de alguém ou ter que pedir ajuda de alguém, é puro ego. Porque no começo a gente precisa dessa ajuda, porque a gente desfaz tudo. Ainda mais eu que tinha sido. Ah, falhou aqui, disse que estava pouca. A internet está meio fraca. Para mim foi bem humilhante ter que pedir ajuda. As primeiras vezes, aí depois que eu precisei, eu já não fui mais. Só que aí eu disse, não quero mais isso, eu quero ser aquela que ajuda, em vez de aquela que precisa de ajuda. Até que todos saibam que eles são os filhos de Deus e recebam sua herança. Esse é meu trabalho, empoderar o Filho de Deus da sua divindade, para que eles tenham poder sobre a matéria, sobre a vida. Tá? Então é sobre isso. Hoje o assunto da live era outro, mas no caso foi esse agora. E amanhã a gente se fala de novo. Vamos nos preparando para o ritual, gente, mas olha, o ritual ele faz milagre, tá? Só que a ressonância do milagre batendo na tua, ele não desautoriza o teu livre-arbítrio. Então, se você quer ser teimoso e quer ser infeliz, nem faça o ritual. Só faça o ritual se você quiser mudar a tua vida e estiver disposto a soltar tudo que tu pensa e tudo que tu sente. Se tu não tá disposto a soltar o que tu pensa, o que tu sente, o que tu acredita, o que tu enxerga, não faça o ritual, porque não vai adiantar nada. Por mais que eu faça por ti, naquele momento tu vai sentir, tu vai entrar em ressonância, mas vai demorar anos até tu entrar em frequência com uma graça que tu já recebeu agora. Porque eu consigo ver, gente, em cima das pessoas, de todas as pessoas, as graças divinas. Eu consigo ver as graças, tá? E não tem um que não receba a graça divina. Só que uns criam como se fosse um campo de força contra a graça divina. Não seja você esse. Peça para Deus, peça para o Espírito Santo que eu possa entrar em ressonância com a tua graça. Porque eu sei que o que tu tem para mim é amor, é prosperidade, é cura, é abundância. Porque isso é assim. Aumenta a minha autoestima. Tá? Carla Moreira, onde você mora atualmente? Hoje eu moro em Caxias do Sul. Ah, aqui sim, aqui é feriado, mas então amanhã eu não vou fazer live. Eu vou fazer só amanhã, eu vou ficar com as piconútias. Fazer só sexta, tá? A não ser que eu faça de madrugada, vai que eu acorde 6 da manhã, fazer uma live que elas acordam ali pelas 8. Aí dá pra fazer uma live cedinho também. Amanhã eu posso acordar cedinho e fazer uma live pra vocês. Se vocês topam um café da manhã comigo, a gente pode fazer amanhã de manhã. Tá? Amores, eu quero dizer pra vocês que a graça divina tu já recebe o tempo todo. É isso que é mais legal quando tu chega e consegue ver isso. Ele tá contigo em cada momento de dor. E tu só não vê Deus porque tu não quer. Porque tu não solta pra ver Ele. Tu não acredita que Ele tá contigo. Tu não acredita que tu é merecedor de Deus. Tu não acredita que tu é merecedor do amor. Tu não acredita que tu é merecedor de vida boa, de dignidade, de tudo de bom. Tu não acredita. E aí tu não consegue experimentar. Então, soltem
soltem, 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 soltem. Confia em mim. Olha, por exemplo, assim, se tu não tem nada mesmo, já tá cheio de problema, que nem era o meu caso, assim, eu não tinha nada. Já tava cheio de problema, não tinha o que eu fazer. Cara, eu disse, então eu vou soltar. Eu vou soltar, eu sofri tanto, eu não consigo mais nem sofrer. Eu já sofri tanto que eu não consigo mais nem sofrer. Sabe? Eu só vou ficar aqui vegetando. E eu senti os anjos me abraçando, gente. Eu sentia. Então, solta. Eles estão aí o tempo todo, te cuidando, te protegendo, te orientando. Tu tem que parar de achar que esse mundo é a única coisa que existe, porque não é. E nem o mundo astral. Deus não tem nada a ver com o mundo, nem o físico, fisiológico, nem o físico astral. Deus é tudo. É o amor puro. É onde tu tá agora, naquela paz. Deixa ela entrar em ti. Deixa a paz de Deus se manifestar na tua vida. Tá? Já que a Gabi pediu, eu vou fazer agora a técnica do perdão com todo mundo. Eu nem sei como ela tá aqui me ouvindo, porque ela devia estar... Não sei se é o horário dela de trabalho, como é que é. Mas então silenciem, fechem os olhos. Eu já fiz pra ti, Rose, enquanto eu falo, eu já faço, tá? Porque um dia eu até perguntei pra uma amiga minha, aí eu digo assim, mas quando eu falei eu tive a sensação de alívio, eu disse pra ela, né, como se já tivesse sido feito. Ela disse, Ana, porque quando tu fala, tu já faz. Olha que coisa, né? Eu falo, por exemplo, assim, se eu descrevo uma cura, como eu vejo uma cura acontecendo, eu já tô curando, entende? Um dia aconteceu um episódio de um rapaz, né, de eu ver uma cura acontecendo com ele de uma ferida de alma. Eu só vi acontecendo. Aí eu falei pra ela, não, eu só vi acontecendo, eu não fiz a cura. Ela disse, quando tu vê acontecendo, tu já fez. Eu disse, então eu comecei a me ver diferente, né? Porque eu pensei que eu só tava vendo. E, gente, as curas que eu faço são meio assim. Algumas eu sinto, intenciono e faço, mas normalmente toda cura que eu faço eu só vejo acontecendo. Entende? Eu vejo o negócio acontecendo ali na minha frente, eu consigo ver o que tá acontecendo. Tipo, se tá passando uma luz sobre a pessoa, se tá limpando, se tem alguma coisa, eu consigo ver ali na hora. Eu nem preciso intencionar, eu só fico vendo ali a cura acontecer, sabe? E eu acho isso tão legal. Ó, a Rose agora. Gratidão, Ana. Estou com o meu coração tranquilo. Foi feita a cura. Enquanto eu falava do perdão, eu me unifiquei aqui contigo e eu fui fazendo a cura. E eu senti a tua dor, entendeu? Eu entro em ressonância com vocês acham que não, mas eu sou compartilhada. Só que eu sou compartilhada com vocês, sou também compartilhada com a divindade. Então eu sinto tudo que a humanidade sente, o que todos os irmãos sentem, mas também sinto o que Deus sente. E aquilo que Deus sente neutraliza a humanidade. É o que eu disse para vocês, no começo do meu trabalho, eu me tornava lá os magos negros, eu ficava 3 dias com aqueles pensamentos, né? Se eu atendia um suicídio, eu ficava 3 dias com aqueles... Eu via uma coleira do cachorro pendurada e dizia, nossa, isso aí parece uma forca. Eu digo, meu Deus, mas esse pensamento não é meu, esse pensamento parece daquela paciente que eu atendi essa semana. E era dela mesmo. Porque eu me tornei ela, porque eu me tornei o mago que estava com ela para fazer o encaminhamento, entendeu? Então eu ficava aí uns 3 dias com a ressonância deles. E isso foi outra coisa que atrasou também meu trabalho, porque pensa que eu estava na minha frequência de curadora, me tornei a pessoa, aí eu fiquei na frequência dela. Em 3 dias eu voltava ao normal, não fazia técnica nenhuma, não precisava mais fazer técnica, eu nem sabia que também dava para fazer alguma coisa. Mas hoje eu já aprendi muitas outras coisas. Eu fui aprendendo muitas coisas trabalhando com a espiritualidade. Eu recebi também, ó, a Fernanda recebeu também, a Carla.
Ana, lembro de você, Aquadrelamento Bahia, onde você mora atualmente. Sim, eu morava na Bahia. Carla, tu é aquela que tava no evento do Fernando Liberal? Ah, não, acho que a Carla é aquela que mora em Irecê? Trabalha na farmácia? Não sei, tanta gente, né? A gente vai esquecendo. Tinha uma Carla que trabalhava na farmácia, gente. Eu tava sempre na farmácia comprando leite, comprando não sei o que para as meninas. Isso mesmo, da farmácia. Ah. Pois é, seja bem-vinda, Carol. Voltei pro sul, tô morando no sul. Então é isso, gente. Vamos fazer agora ali a técnica. Eu vou terminar no café para tomar um café quentinho. E eu quero que vocês, por exemplo, assim, quando vocês estão muito chateada com alguma coisa, sabe o que você faz? Faz um chazinho de camomila, senta, pode ser no chão, assim, tipo de posição de lótus, eu chamo de índiozinho, mas posição de lótus, ou no sofá, assim, pega um cobertorzinho, assim, te acolhe. Faz contigo como se tu fosse uma criancinha doente, sabe? Te acolhe, te abraça, te acolhe, sabe? Te dá carinho, gente, aquele carinho que tu não recebeu na infância, aquele colo que tu queria, tu te tornou uma pessoa forte, uma pessoa que tem que resolver a tua vida. Dá pra você aquele carinho que tu daria pra uma pessoa que veio conversar contigo, te falando dos problemas dela. Faz contigo isso, te cuida, te dá o carinho. Não cometam os erros que eu cometi. É claro que quando eu cheguei, eu tive aquela conversa com Cristo e ele disse que eu quis passar por tudo aquilo porque eu queria poder ajudar as pessoas a passar por cada fase. Mas quando eu cheguei, eu vi que era desnecessário todo aquele sofrimento que eu passei. Porque desde o primeiro dia que eu existi, eu já era filha de Deus. Eu não mudei nada, gente, depois da iluminação. Eu só fiquei consciente de que eu era filha de Deus. E aí mudou tudo, porque a consciência antes era de separação. Eu separada de você, separada de Deus, separada de Jesus, não merecedora de entrar no reino dos céus, pecadora, aquela que erra. E depois eu virei a criança de Deus, a filhinha de Deus querida. Aí depois eu fui virando adolescente e agora já sou uma moça, né? Para Deus. No mundo eu já sou uma jovem senhora. Mas para Deus, ele disse, tu já não é mais minha criança. Tu já tá consciente. Olha que legal. Porque eu tinha muita ingenuidade, né? Essa coisa de botar os magos negros dentro de mim. Por isso que a espiritualidade me protegia, a divindade vinha me abraçar, me socorrer. Porque eu disse, já que eu sou tudo e todos o tempo todo, então eu me torno todo mundo que vem para mim, para os atendimentos, né? E os magos se aproveitavam disso, porque eles já sabiam que eu tinha uma missão aqui e eles queriam interferir nessa missão, impedir essa missão, então eles se aproveitavam, me chipavam, faziam tudo o que queriam comigo e eu deixava. Por ingenuidade, por saber que eu era ele e tudo mais, né? Só que eu ainda não tinha consciência, eu acessava a consciência crítica, mas eu ainda não estava desperta, então eu ficava atrasando meu trabalho espiritual, o mundo inteiro se atrasou por minha causa. E assim tá acontecendo contigo, então assim, se tu não quer soltar por ti, solta pelas pessoas que tem aí, que estão te esperando. Tem gente te esperando. E tu acha que tu tá aqui só pra tu resolver a tua vida? Tu vai ter que resolver a tua vida para depois ajudar os teus irmãos a resolverem a deles. Bonito, bonita. Então, eu na época, né, achando que eu tava fazendo melhor, não tava. Mas é o processo. Então, hoje eu posso ajudar vocês muito, porque o caminho eu fiz cada passo. Eu não pulei etapas. Eu fui apressada no processo.
E isso dificultou a minha vida mais intensamente em determinados momentos. Tá? Mas confie. Silêncio então, agora todo mundo. Respira bem fundo para dar uma aterradinha. É engraçado que a gente dá uma aterradinha para depois sair, né? A meditação, gente, eu acho que vou ter que dar um curso um dia de meditação. A meditação não é respira, segura, solta, respira, segura, solta. Quando eu faço em algum atendimento e peço para vocês respirar, segurar e soltar, é porque eu vejo que tem muita trava no corpo físico, sabe? Eu faço isso para a pessoa soltar. Mas quando tu tá em meditação verdadeira, de conexão com Deus, quando tu senta, tu começa a sentir o teu corpo, daqui a pouco tu não sente mais. Tu não sente mais nada no teu corpo. Como se tu não tivesse mais aí. E aí tu apaga, ou tu recebe alguma intuição, ou sei lá o que acontece, eu nem sei. E eu normalmente desligo, como se desligasse mesmo, assim, um botão, assim, é como se eu apagasse. E eu normalmente, assim, eu não lembro nada. Não lembrava. Aí quando eu volto da meditação, já passou às vezes 2 horas, às vezes passou uma noite inteira, né? Durante o meu processo isso acontecia, às vezes tinha passado uma noite inteira, eu tinha ficado sentada no meio da sala numa almofada, eu não me escorava as costas, sabe? Eu não me escorava porque se eu me escorasse eu sentia as costas, né? E eu não queria sentir nada, então eu não me escorava as costas. Eu ficava no meio da sala, assim, tipo, se eu dormisse, minha cabeça ia cair. E eu não caía, gente, eu ficava lá assim, ó. Eu nem sei como acontecia, né? Mas enfim, eu era levada para outros lugares. Isso é uma meditação. É quando tu sai daí, tu não fica aí. E aí tem um amigo meu, né, um ex-amigo, sempre que eu não falo mais com ele, que ele diz assim, eu não faço meditação porque eu durmo. Mas é exatamente isso, continua fazendo, mesmo que tu durma. É esse o objetivo, porque quando tu dorme, tu desdobra. Então, daqui a pouco teu anjo da guarda te põe para dormir, para te levar para outro lugar, para receber orientação, para depois tu voltar e manifestar. Era o que acontecia comigo. Eu não tinha como receber as informações que eu recebia acordada. O protocolo todo de cristificação eu recebi durante as madrugadas. Eu estava dormindo na minha cama, eu acordava dando uma palestra e aí eu anotava, dormia. Daqui meia hora acordava de novo dando uma palestra, anotava, dormia. Daqui meia hora acordava de novo dando uma palestra, anotava e dormia. O máximo que eu já recebi por noite foram 3, porque era uma energia que eu não estava em ressonância e meu corpo físico não aguentava aquilo. Eu ficava puro pó, meu corpo físico não tinha capacidade de receber a frequência que eu recebia. Mesmo se receber, não lembro. Eu não lembrava de muita coisa, tá? Muitas e muitas vezes eu não lembrava. Não tem problema. Uma hora, quando tu precisar da informação, tu vai lembrar. Tá? O importante é chegar nesse estado de relaxamento. E se dormir, tá ótimo, não tem problema. Quando tu acordar, tu pega e vai dormir. Se tu dormir, não tem problema. É porque eu ficava sentada no meio da sala, né? Aí eu acordava e ia dormir. Tá bom, amores? Vamos lá, fecha esse zóio aí. Vai, fecha o zóio. Vamos receber um Cristo, então. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o teu amor e a tua luz para toda esta situação. Te imagina numa ponte de luz. Embaixo de você só tem luz, acima de você só tem luz, ao teu redor só tem luz. Tu tá caminhando e de repente tu percebe que tu também é pura luz. Tu põe tudo que te incomoda nas tuas mãos, vai criando uma bola cinza, como uma fumaça. Tudo que te incomoda põe nas tuas mãos.
tudo, cada pensamento, cada mágoa, cada raiva, cada ressentimento, cada ódio que as coisas não são como tu quer que seja, cada xingão que eu dou, tudinho vai aí, nessa bola. A vergonha de ter que pedir dinheiro, de ter que pedir ajuda, de não conseguir trabalho, de não conseguir dinheiro, tudo isso, entrega tudo isso nessa bola cinza de fumaça. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o teu amor e a tua luz para toda esta situação. Vê ele se aproximando, colocando as mãos embaixo das tuas e descendo a luz dele dourada e o amor dele, a luz dele rosa clarinha, e dissolvendo toda essa nuvem de fumaça. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o teu amor e a tua luz para toda esta situação. E uma chama violeta vai consumindo, como se ela viesse de dentro das tuas mãos, ela vai consumindo, vai queimando toda essa nuvem. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o teu amor e a tua luz para toda esta situação. Então, das tuas mãos sai a chama violeta que vai consumindo essa nuvem cinza, e do céu desce essa luz dourada. E ela vai consumindo, até que a luz dourada se encontra ali com a chama violeta, e a luz dourada desce, chega, entra nas tuas mãos. Das tuas mãos vai subindo pelos braços, vai pro teu coração, pescoço, cabeça, e da cabeça se espalha por todo o teu corpo. Até os pés, sobe e desce várias vezes. Aí vem também a luz do amor de Cristo, a luz rosa, entra pelas tuas mãos, sobe no teu coração, preenche todo o teu coração, sobe pelo teu pescoço até a cabeça, da cabeça desce tudo de novo, todo o teu corpo, até os pés, sobe e desce várias vezes. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o teu amor e a tua luz para toda esta situação, para que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, seja percebida por todos nós. Amém. Limpando todas as formas de pensamentos, abrindo, limpando, protegendo, abrindo, limpando, protegendo, abrindo, limpando e protegendo, fechando. Capacete de harmonia, protegendo, esfera dourada. Quando vocês quiserem, podem ir voltando, tá? Sim, gente, mesmo se receber e não lembrar. Por exemplo, assim, às vezes de noite eu tava tão cansada, e aí eu recebi uma informação, começava a dar palestra, e eu ficava com preguiça de levantar e ir até a cozinha para anotar, porque eu não podia acender a luz do quarto, tinha o meu marido lá para anotar, né? Aí eu ia até a cozinha, acendia a luz e anotava nos meus cadernos lá. O dia que eu não fazia isso, eu simplesmente esquecia. Aí depois eu ficava implorando pro Espírito Santo me falar de novo o que era. Tá? E se tu fizer a meditação e não lembrar, tá tudo bem. Não era para te lembrar nesse momento, era só para te receber. Às vezes foi uma cura que tu recebeu, tu nem sabe.
Me deu sono. Sim, Rose, deu sono, dá sono. A gente tem que baixar a frequência cerebral para acessar frequências espirituais mais altas, tá? Sono e o coração batendo forte. Isso aí, porque eu enchi teu coração de amor divino. É por isso que ele bate forte, tá? Ele tá com o cardíaco no rosa pulsante. Todo o amor do Cristo. Tá bom, amores? Ó, eu vejo vocês, então, se der amanhã de manhã, se não der, a gente se vê sexta-feira ali pela 1h também, tá bom? Um beijo. Fiquem bem.